Aliança Rebelde Podcast. Audaciosamente indo onde nenhum podcast jamais esteve. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Aliança Rebelde. Que a força esteja com vocês. Estamos de volta aqui, Aliança Rebelde de número 3. Eu sou o Davi e chá com leite é muito bom. Olá, aqui estamos aqui novamente, eu sou o Luciano. A gente aqui não pode saber tudo, mas com certeza os Seranis saberiam. Ixi, olha aí. Pronto, Luciano já deu uma dica do que vai ser, você já deve estar vendo aí na descrição, sobre o que nós falaremos hoje. É trilogia cósmica para você de C.S. Lewis. A gente começou aí, eu comecei a ler desde o começo do ano, né? Toda a trilogia, terminamos agora recentemente. Tu começou esse ano também, Luciano? Eu comecei em janeiro, isso. Em janeiro, pronto. Então finalizamos, tô com ele aqui fresquinho, acabamos de terminar aquela Fortaleza Medonha e vamos trazer aqui tudo sobre a trilogia cósmica diretamente para você, desse autor que dispensa comentários, que é C.S. Lewis, né? Com certeza, C.S. Lewis, um dos nossos autores preferidos aí, nos entregou esses livros maravilhosos, que é a trilogia cósmica. Como eu falei, eu comecei a ler em janeiro, mas é que eu li o primeiro e logo em sequência eu li o segundo e o terceiro eu adiei um pouquinho e acabamos de ler ele há pouco tempo agora e é sensacional, sensacional. E ó, fica até o final, porque a gente tem uma surpresinha pra você até o final, viu? Fica até o final se você estiver curioso. Se não estiver curioso, vá assistir outra coisa, vá assistir televisão, vá lá na Netflix. Mas se você estiver curioso, fica aí, porque a gente, ó, estamos aqui com os 3 livros na nossa mesa, pelo menos eu tô, não sei se você, Luciano, né? Eu tô olhando pra eles aqui, tocando neles. Tô cheirando aqui, o cheiro desse livro é maravilhoso. Ô, Thomas Nelson, obrigado, Thomas Nelson. Obrigado, Thomas Nelson. Mas fica ligado que a gente volta já com trilogia cósmica de C.S. Lewis para você. Mas antes de começarmos de fato o podcast sobre essa trilogia maravilhosa, eu gostaria de abrir aqui um espaço, abrir um parêntese na verdade, né, Luciano? Parêntese, virou faz parte do podcast agora. Faz parte do podcast, né? Mas vamos abrir esse espaço, talvez se torne até praxe do nosso podcast, que é para falar um pouco, agradecer ao pessoal que está dando o feedback. Tem uma galera aí que consegue se comunicar com a gente, né? Só mais próximo. Eu gostaria de agradecer aí ao Lucas lá em São Paulo, que está sempre acompanhando a gente. Aqui mais perto, mais próximo da gente também tem a Elizabeth, que também está sempre acompanhando a gente. Um abraço, Elizabeth, da nossa igreja aqui. Também a galera do Cinéfilos, o Aristóteles, nosso Harry, agora está nos ouvindo, né? Não foi convidado hoje, que peninha. Mais um abraço para você também. Quem mais aí? João Vitor participou do nosso primeiro podcast, né? Tá lá em Brasília. Também deve estar nos ouvindo agora. Um abraço para você. Meu irmão também comentou sobre o nosso podcast anterior. E mais quem, Luciano? Tô esquecendo de alguém? Samara, Tassiano. Falando de Samara, né? Um abraço, inclusive, para vocês. Estão com saudade, pandemia, sem ver ninguém, né? Mas, falando nela, acabei de me lembrar de um amigo nosso também, né? O Tassiano, que me encontrou no meu trabalho. Encontrou tu também, não foi, Luciano? Para falar que discordava do podcast que a gente falou sobre o universo animado da DC, né? Dizendo que não pode comparar a Marvel como a gente comparou a Marvel com a DC. O que é que tu acha, Luciano, um negócio desse? Ele falou que a gente tava puxando muita sardinha pro lado da DC, né? Dizendo que a DC tava acima da Marvel. Olha aí, o cara tá viajando. DC é melhor que Marvel. Mas enfim, Tassiano, um abraço pra você, está nos acompanhando aí. Quem sabe a gente abre aí uma oportunidade pra você estar vindo aqui defender a sua tese de que Marvel é melhor do que DC. Na verdade, ele falou com a Samara dizendo que ia desafiar a gente para um debate. Olha aí. Venha! Já será um podcast futuro. Marvel vs DC. Como é que vai ser o nome? Não, bota assim. DC é melhor do que Marvel. Convença-me do contrário. Olha aí. Pronto. Ótimo tema para o podcast que o Tassiano vai ser convidado.
outra coisa, Luciano, uma curiosidade, que eu fiquei admirado, né? Esses dias eu tava vendo aqui, a gente tem como puxar os analytics do podcast, né? E eu acabei descobrindo que tem gente ouvindo a gente na Irlanda. Como assim? Pois é, cara, eu vi também isso aí hoje. Cara, o podcast alcançou a Irlanda. Quem é que tá ouvindo a gente na Irlanda, meu Deus? Não sei quem é, mas um abraço pra você que tá na Irlanda. Um Tomara que abraço continue pra ouvindo. você, se é brasileiro, não sei o que Mande é. aí um mas se feedback você tá- pra gente. Irlandeses, seja brasileiro ou realmente irlandês, não sei. Um abraço pra você, por favor, comunique aí com a gente se você é um ouvinte. Diga aí de onde você é, como você achou a gente, que eu fiquei curioso. Você Eu também com um fiquei acidente? curioso. Não sei, Talvez tenha também sido fiquei acidente, curioso. né? Não sei. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estão acompanhando, porque a gente faz isso pra vocês, né? Então, muito obrigado pelos feedbacks de quem falou. E é isso. Fiquem aí com mais um podcast. Espero que vocês gostem. Silent planet, out of the silent planet we are. Out of the silent planet, out of the silent planet we are. E hoje o nosso tema será a trilogia cósmica do C.S. Lewis. Esses 3 livros aí incríveis que a gente acabou de ler, eu e o Davi, e ficamos aí impressionados com essa magnífica obra. E esperemos que esse debate de hoje aí, que traga a vocês uma curiosidade enorme para que vocês possam ter o desejo de ler também essa obra maravilhosa, porque acreditem, vocês vão amar. Eu, por exemplo, quando eu li, eu amei. Eu li o primeiro livro, eu fiquei apaixonado, que parti logo para o segundo. E o segundo, para mim, eu não vou dizer que é o melhor porque eu amei o terceiro, então não sei. Eu não sei o que falar. Eu fico em dúvida Mas de escolher também. a gente fica em dúvida, porque eu tinha amado o segundo livro. E aí eu li o terceiro agora e digo, cara, esse terceiro é uma obra de arte. Cada um tem E- sua peculiaridade, né? Porque é sobre um aspecto, sobre um tema, mas o 2 já parte para uma outra área da vida, né? E o 3 é sensacional. O 3 é um filme, cara. Eu vejo o 3 como um filme em tela grande. Eu quero muito Mas que uma isso torne coisa, um um filme, erro isso que aqui. Lewis não comete é aquela história. Não, o primeiro é muito bom, o segundo é bom e o terceiro é mais ou menos. Não. Isso não acontece aqui, né? O primeiro é ótimo, o segundo é sensacional e o terceiro, meu Deus! É. Ele não comete esse erro porque a fórmula muda, ele não continua a mesma fórmula, ele não repete as mesmas coisas no segundo livro que ele fez no primeiro, nem o terceiro. O terceiro é completamente diferente dos 2 primeiros. Então ele muda a fórmula e por isso que é grande, essa obra é magnífica. E hoje nós teremos um debate aqui maravilhoso, com certeza vocês vão amar essa trilogia. Leiam a trilogia cósmica que vocês vão amar. É isso aí. Então vamos lá, vamos começar. A trilogia cósmica ela é composta por 3 livros, né? Estamos aqui com eles olhando. Essa nós temos aqui, eu e o Luciano, nós temos a trilogia que é da Thomas Nelson. Então já dispensa comentários. Essas capas lindas e maravilhosas. Essas capas. Inclusive, eu quero aqui dar a César o que é de César. Eu descobri que as capas elas são feitas pelo Rafael Brum, Luciano. Esse mesmo Rafael Brum, se não me engano, foi o que fez a capa do Dom da Amizade. Essa capa linda, maravilhosa. Não é da Thomas Nelson, mas é da HarperCollins. E incrível. Então, é bom saber que é um cidadão que está por trás dessas capas. Então, é Rafael Brum, não sei se esse podcast vai chegar a você, mas de primeira mão já estou dizendo aqui. Muito obrigado, porque amigo. Muito obrigado. realmente é muito bonita. Teve gente que não gostou, não sei porquê, talvez por ter se acostumado com as capas antigas, né? Porque o livro é da década de 50, começou em 30, terminou em 50, né? Enfim, tiveram várias versões, né? Inclusive, eu até te mostrei, tu lembra da imagem que eu te mostrei, não foi, Luciano? Tem uma Eu capa vi, achei bem interessante. Perelandra, que é o segundo livro, que é bem, assim, ela mostra bastante sobre o que é o livro, né? Mas enfim, voltando. Inclusive mostra os personagens. Vamos focar. São 3 livros. O primeiro é Além do Planeta Silencioso, que foi escrito em 1938. O segundo é Perelandra, de 1943.
E o terceiro, Aquela Fortaleza Medonha, de 1945, que foi mudada a tradução agora do título. Antes era Aquela Força Medonha. Não, era Uma Força Medonha. Uma Força Medonha, né? Tu Isso. entendeu essa mudança de título? O que foi? Por que foi? É porque eles viram que a palavra que foi usada no original, lá, quando o Lewis usou, ela indicava realmente que era aquela fortaleza, não era uma força, era mais indicada para fortaleza. Por isso eles mudaram, colocaram agora e acharam que essa é a tradução mais perfeita, aquela fortaleza medonha. Realmente, lendo o livro, eu acho que também é mais para fortaleza do que para força. Isso. Mas enfim, Também acredito. pronto. Então, de início, vamos falar a origem da trilogia, né? Eu acho que muitos sabem. Quem é fã, né, deve saber, porque é bem famoso. Mas essa trilogia, ela surgiu de uma aposta entre C.S. Lewis e Tolkien, né? Em que um ficou responsável por escrever sobre o tempo e o outro ficou responsável por escrever sobre o espaço. No caso, Lewis ficou responsável por escrever sobre o espaço, né, Luciano? Isso, Lewis ficou responsável por escrever sobre o espaço e Tolkien ficou responsável por escrever sobre o tempo. Isso foi tirado até num cara e coroa, né? E eles ficaram, foi num cara e coroa realmente, jogaram a moeda. E o Lewis ficou com o espaço e o Tolkien ficou com Viagem no Tempo. Lewis fez o dever de casa e escreveu essa obra-prima, Trilogia Cósmica. E ele, Trilogia Cósmica, eu acho que esse nome veio depois até, né? Não, é porque na verdade ele escreveu só, na verdade o Lewis escreveu só o primeiro livro, né? A aposta foi essa, escreveu só o primeiro livro, Além do Poeta Silencioso. Mas aí depois se estendeu e escreveu mais 2 livros, mas de início escreveu apenas só o primeiro livro, realmente. Exatamente. Daí depois aqui, pra você ver, quando uma coisa é boa, né? Daí nasceu outras coisas dela. Enfim, surgiu 3 livros, né? Lewis fez o dever de casa, Tolkien deixou a desejar. Eu fico muito curioso. eu fico muito curioso, assim. Tem uma galera que fala que o Silmarillion é meio que o cumprimento da aposta dele, mas eu não sei não. O que é que tu acha, Luciano? Não, eu duvido disso. Parece que ele soltou ali uma pequena fala ou menção à Viagem no Tempo, mas ficou só nisso mesmo. Infelizmente ele ficou devendo a aposta aí pro amigo. Infelizmente não vamos saber como seria, né? Poderia ser uma sextologia maravilhosa, né? Quem sabe até surgiria um filme. Mas enfim, não sabe imaginar. Então, dessa aposta, Lewis levou a fundo e escreveu o primeiro livro em 1938. Né? Eu acredito que talvez tenha sido isso, né? O Tolkien não escreveu porque a amizade deles tenha acabado aí com o tempo. Vocês foram amigos mais de 20 anos aí. Pra quem não sabe, quem tá ouvindo a gente aí não sabe, o Tolkien é o escritor de O Senhor dos Anéis, Silmarillion, o Hobbit, aquilo que você vê no cinema, aquela coisa magnífica que você vê no cinema. Aquilo ali foi obra de Tolkien. E Tolkien era muito amigo de Lewis, foram amigos aí por mais de 20 anos. Até que chegou um momento da vida em que eles se separaram. Eu não sei porquê, não faço nenhuma ideia de por que aconteceu. A gente assistiu há pouco tempo, né, o filme. Qual é aquele filme do Lewis? Como é que é o nome? Do Lewis? Terra das Sombras. Acho que é Terra das Sombras. Shadowlands. É isso mesmo, Terra das Sombras, eu acho. Aí a gente assistiu o filme, né, e viu que nem o Tolkien aparece, o Lewis se casa às escondidas com a mulher. Aí eu pensei, acho que eu até brinquei com o Davi, acho que a amizade dele acabou porque o Luiz não convidou ele pro casamento. Deve ter sido, ou ele esqueceu. Eu esqueci de desculpa. Pois pode ter sido também. Mas aí surgiu dessa aposta e infelizmente o Tolkien não cumpriu, né? Infelizmente a gente poderia ter aí uma obra magnífica sobre Viagem no Tempo aí do Tolkien, mas ficou aí para nossa mente imaginar só. Então nós temos aí a trilogia cósmica, né, esses livros maravilhosos, e o personagem principal, o Ransom, ele é baseado no Tolkien, né? O Lewis fez, e ele é o Tolkien, ele é filólogo, assim como o Tolkien era filólogo, né? E a gente vê realmente que inclusive o Lewis, ele dedica um dos livros ao Tolkien, né? Acho que é o terceiro livro que é dedicado ao Tolkien, né? Um é dedicado ao irmão dele, né? O 2 é indicado a quem?
a uma senhora, para algumas senhoras em vantagem, não sei quem é. E o 3 ele indica ao Tolkien. E a gente percebe realmente que ali, enquanto eu lia a aventura, via o personagem caminhando, eu imaginava o Tolkien. O Tolkien Claro. falando, o Tolkien caminhando, o Tolkien agindo. Para mim, o Lewis fez realmente como se fosse ali um amigo dele. E ficou magnífico, ficou sensacional. Então Eles vamos tinham uma para amizade muito bonita, né? Infelizmente, não sei por que acabou. A gente assistiu há pouco tempo o filme do Tolkien também, não foi? O nome fica só isso, Tolkien. E já vou deixando aqui a minha crítica, né? Não é sobre o filme, mas a minha crítica aqui. E eu não entendo como é que um filme de Tolkien não tem livros. Eu fiquei. Isso, a minha crítica é essa. O Tolkien teve lá no filme, mostrou as reuniões onde eles se reuniam para debater sobre E ele literatura, participava daquelas poesia. reuniões. Pois é, e o Lewis não aparece. Eu fiquei triste com isso. Cara, por que não botaram pelo menos uma menção no finalzinho do filme lá, fazendo uma nova reunião e o Lewis aparecia lá? Tipo, quando eu me lembro quando surgiu o comentário que ia sair o filme do Tolkien, eu já imaginei de cara, vai ser da amizade de Lewis e Tolkien. Não foi nada. Então, cara, eu queria. Na verdade, tinha saído essa uma notícia amizade muito que... famosa, né? Assim, uma amizade muito famosa, assim, muito se fala, porque teve muitos altos e baixos, tiveram muitas discussões, tipo, eles não se entendiam em alguns aspectos, mas é uma amizade muito famosa e tem livros sobre isso e eu acho que teria sido bom ter feito um filme sobre isso. Se não me engano, tinha saído uma notícia que ia ter o filme sobre a amizade dos dois e depois ia ter um filme também paralelo que era só sobre o Tolkien. E aí esse filme da amizade não saiu e ficou só o filme do Tolkien, que é aquele que a gente assistiu há pouco tempo. Uhum. Eu gostei do filme, achei bem legal o filme, ver o Tolkien o filme é bom. crescendo, mas eu fiquei triste que não apareceu o Lewis. Pra quem sabe da história, né? Tipo, quem não sabe nada sobre essa amizade, o filme é ótimo. Mas a gente que sabe, né? A gente tem aquela expectativa, né? Queríamos ter visto o Lewis lá. Eu acho que é porque não tinha ator pra realizar esse feito. Eu acho que o Sir Anthony Hopkins atuou muito bem, né? Apesar de o filme não ter condizido exatamente com o que era Lewis, mas ele atuou muito bem, eu acho que representou bastante a Lewis, né? Além do Planeta Silencioso, o primeiro livro da aclamada trilogia Além do Planeta Silencioso inicia as aventuras do notável Dr. Ransom. Sequestrado por um físico megalomaníaco e seu cúmplice, ele é levado em uma espaçonave ao planeta vermelho de Malacandra, para o que pensa ser um sacrifício humano, mas quando chegam ao destino, Ransom escapa e se depara com outras formas de vida, enquanto pouco a pouco descobre que tem um papel central em uma trama cósmica. Só por aí você já tira. Aí está a sinopse do livro. O livro, como a gente já disse, ele tem como protagonista o Ransom, né? Que você nota claramente que ele é uma ideia do Tolkien, né? E ele acaba viajando para outro planeta, né? Tipo, não se sabia que dava para viajar em outros planetas, não se sabia que tinha seres em outros planetas. E Ransom, ele se depara viajando para outro planeta e vai cair em um planeta chamado Malacandra, né? Malacandra nada mais é do que Marte. É Marte, né? Malacandra é o planeta Marte. Às vezes eu me confundo. Mas Malacandra é Marte, então ele vai cair lá em Marte. E de início ele percebe que parece ser um sacrifício. Então tínhamos outros dois personagens, que era o Weston e o Devine, não sei como se Devine Weston. Devine parece ser mais bonito, né? Mas já vi gente falando Devine. Mas vamos chamar de Devine. Então eles dois levam Ransom, inclusive contra a vontade dele, né? Ele só descobre que está indo já lá no espaço, na nave. E quando chega lá, parece que os dois querem sacrificá-lo a um ser que tem lá em Malacandra, em Marte, né? Aí acontece, surge um animal lá aquático, acontece uma confusão, Devine vai para um lado, Weston vai para o outro, Ransom vai para o outro, e aí ele começa numa aventura de descrição que eles começam a dar do planeta. Então ele está perdido, começa a andar,
E aí começa toda aquela descrição de Lewis sobre o planeta, sobre a água, sobre as plantas. E de forma que só Lewis sabe fazer, né? É muito, assim, uma coisa que tinha em comum entre Tolkien e Lewis. Eu acho que essa descrição que eles faziam do ambiente, né? Eu acho que, assim, Tolkien talvez fizesse muito mais, talvez não melhor, mas ele gastava muito mais páginas com isso, né? Mas Lewis, ele consegue fazer de uma forma sucinta, não tão longa, e realmente, assim, te colocar. Você se imagina lá, né? Eu tenho uma imaginação muito fértil. Eu imaginava, quando ele estava lá com ele descansando nas águas quentes, termais, eu ficava imaginando, meu Deus, como deve ser bom estar nesse planeta. Então ele vai descrevendo como é belo o planeta, né? A beleza do planeta, que até então pensava que nem não tinha nada lá, né? As árvores, a grama, e o Ransom fica lá, à deriva, e isso passa um bom tempo ele à deriva. Até encontrar, né, um ser, e ali acaba ele fica na dúvida, né, se é pacífico, se é inteligente. Ele, como um filólogo, né, a primeira ideia que lhe vem à cabeça talvez fosse tentar se comunicar, né? Mas aí ele não sabe se aquele ser ele é amigável, se é inteligente, se ele vai falar, se ele não fala, se ele vai querer comer ele, o que é que vai acontecer? E começa a surgir essas situações, né? Então, o que eu gosto muito na escrita do Lewis é isso, é que, como você falou agora, que ele encontrou esse ser lá, eu lembro quando eu li, o Lewis ele escreve tão bem, tão perfeito, que quando eu li a primeira vez, eu vi a cena da praia, o Ransom chegando e encontrando o Roster lá, eu imaginei direitinho, da mesma forma que eu li, eu imaginei direitinho a cena que eu imaginei, pra mim era a cena perfeita. E aí depois eu vi uma capa antiga de uma versão do livro, desse livro, e aí na capa tem esse encontro do Ransom com o Ross na praia, e foi exatamente como eu tinha imaginado, como eu tinha pensado, foi assim. Então, assim, o Lewis ele escreve muito bem, você consegue imaginar perfeitamente aquele ambiente, e é maravilhoso, assim. Ele tem que encontrar, ele chegar nesse planeta, encontrar esses seres lá que ele não sabe quem são, né, que tem vários tipos lá. Ele vai encontrar com os Sorns, com os Na'vi, com os Rossa, tem os Eldilas. Então tem vários seres naquela terra nova que ele chega lá, e ele tem que saber lidar com cada ser, porque o perigo pode estar solto para ele em qualquer lugar, né? É verdade. Todos os 3 livros, né, eles são muito poéticos, e eles deram, eu acho que por essa poética deles, né, abriu uma janela assim para muitos artistas, pintores, né? Então, se você for pesquisar na internet, eu mesmo estava esses dias pesquisando, você vai ver muitas pinturas a óleo, pinturas de várias formas, tentando demonstrar como era esse mundo que Lewis criou, né? Porque ele fala de uma forma, vamos dizer assim, simples, mas que faz você imaginar. Então ele consegue falar com pouca coisa e te fazer imaginar muita coisa e entregar aquilo que ele está querendo fazer. Certo que você dá aquelas viajadas, e eu acho isso legal. Eu, sinceramente, achei muito legal. Mas é bom essas viajadas. Dar essas viajadas na mente é bom demais, né? Eu lembrando agora da frase que eu citei no início do podcast, né? Que tem um debate, uma conversa depois, que o Ransom está conversando com alguém, e aí ele pergunta sobre algumas coisas, e a pessoa fala: olha, isso aí eu não sei, mas com certeza os Cérenes saberiam. Essa é uma frase que aparece muito no livro, né? De repente está lá, e sobre isso, eu não sei, mas os Cérenes saberiam. Os Cérenes eram seres que ficavam lá em suas cavernas, e era tipo, eu vi eles como tipo uns sacerdotes ou alguns seres de inteligência elevada, né? Eles sabiam de quase tudo. E aí essa frase aparece muito no livro, né? Os Cérenes saberiam. Eles sabem de tudo o que acontece. Falando sobre as espécies, né, lá em Malacandra, e já tentando não dar spoiler, vou tentar ao máximo aqui. Se eu falar, me perdoem. Mas já falando aqui sobre as espécies, que é um pouco da moral da história. Eu não vou entregar muito a moral da história, que eu quero que vocês leiam, né? Mas é muito, como é que eu posso dizer? Lewis, ele entrega
muito bem aquela moral da história nesse livro, mostrando um pouco. O primeiro e o segundo livro, eles são bem parecidos nesse quesito, né? Em questão da harmonia, né, Luciano? Então, tipo, a harmonia em que as espécies, elas viviam em Malacandra, entendeu? Então, ela inclusive, ó, já esquecendo, esse livro, não sei se tu sabe, mas ele é baseado, e não foi o primeiro livro, assim, com essa ideia de como seria o mundo se não houvesse pecado, vamos dizer assim. O primeiro livro com essa ideia foi de Milton, Em Busca do Paraíso Perdido, se não me engano, que é bem antes de C.S. Lewis, e Lewis pegou muita referência desse livro, né? Claro, é uma referência. Eu não li, mas eu quero ler, assim como Homero, a Divina Comédia, que sempre é muito citado por Lewis, ele pega muita referência desses livros. Mas assim, você vê a forma como as coisas eram harmônicas em Malacandra, né? E você vai começar a ver os paralelos com coisas da nossa realidade, né? E eu acho que esse é o legal de uma boa ficção, né? Uma boa ficção científica é que você consegue pegar isso e juntar com o que você vive. Tá captando, né, Luciano? Tô sim, tô entendendo. Você tá curioso, você tá assistindo, né? Tá curioso. Eu sei que você tá curioso. Vai ler, então! O Lewis era bastante filosófico, né? Ele era um filósofo incrível. E muitos livros dele ele usa dessa base filosófica e ele pega muito, ele bebe muito desses caras que você falou aí, que faziam ficção científica antes dele, né? Como Homero, que não era uma ficção científica, mas era uma fantasia incrível lá que ele criou. E assim como R.J. Wells, ele bebe muito também dele, lia A Máquina do Tempo e livros desse tipo assim. Então, Lewis, ele usou bastante dessas coisas nesses livros dele. E é magnífico você ler. Para mim, além do Conhecimento Silencioso, é um livro incrível, onde você pode elevar a sua mente incrivelmente assim a lugares que você nunca imaginou. Eu li ele e achei fantástico cada cena. Eu tava lembrando quando, por exemplo, como ele nomeava as coisas, por exemplo, um vale, uma terra no chão, um vale. Ele dizia que era uma Handramit, né? Uma Handramit, eu achava legal esse nome, né? Handramit, a Harandra era as montanhas e a Handra era a terra, era o chão em que eles pisavam. Então eu achava bonito demais quando eu lia isso, né? Eu tava lá falando com alguém e de repente, o que é isso? É a Handra. O que é a Handra? É a terra onde a gente pisa. E o que é a Harandra? São aquelas montanhas ali naquele lugar. Como o Ransom, ele é filólogo, né? Então ele sabia exatamente como aprender a linguagem daqueles seres nesse novo planeta, né? Então ele ia estudando, com o tempo ele ia aprendendo, e essas coisas ele aprendeu rapidamente a falar a língua dos nativos lá daquele planeta. É incrível a forma como o Lewis escreve. Você fica apaixonado. Eu fiquei apaixonado por Malacandra, apesar de ser um planeta já, o Lewis descreve que já é um planeta velho, né? Já é um planeta em seu fim de vida. Mas é incrível assim você imaginar esse planeta da forma como ele escreveu. Exatamente. Assim, por Ransom ser um filólogo, né? Você não sei se percebeu, mas o único lugar onde Lewis, eu acho que talvez até porque ele estava pagando a aposta, né? Daí ele quis provar seu valor, Lewis, né? Mas é o único livro em que ele faz esse negócio de criar uma linguagem. Ele não cria uma língua nova, né? Mas ele cria nomes próprios para as coisas do planeta, né? Então tem o Rossa, tem a Handramit, tem a Handara. Então tem essa criação de coisas novas do planeta. Aqui no segundo livro não tem, né? No segundo não tem. No segundo ele essa linguagem já não aparece lá. Não aparece, então até porque já é em outro planeta também, né? Mas lá no outro planeta não tem essa criação de outra língua. Não, é normal. Tipo, não tem isso aí, entendeu? Então, assim, o primeiro livro, realmente, é aquele livro que a raça humana posta como superior, ela é posta em xeque, né? E, sinceramente, quando você termina o livro, 2 sentimentos vão ficar em você. Um de vergonha pela raça humana, né? E outra de emoção pela história em si, né? Enfim, além do Planeta Silencioso, a gente falou e não comentou que o Planeta Silencioso é a Terra, mas
Sobre isso eu só vou falar isso. Porque qualquer coisa que eu falar além disso pode ser um spoiler. Mas o planeta silencioso é a Terra. E aí vai ter lá um paralelo com o pecado original. Só uma coisinha. Não é spoiler. Nem vem, Luciano, que não é spoiler. Lá em Malacandra não existe a palavra mal. A tradução para a língua lá de origem para a palavra mal. Eles usam a palavra torto, né, Luciano? Isso, e por aí você já tira um pouco do que é que vai ser a ideia da história, né? Questão de a perfeição e a harmonia de como as coisas deveriam ser aqui na Terra, mas não é. Então, o planeta silencioso é a Terra, mas por que será que a Terra está silenciosa? Por que será, hein? Só vai saber Leia. se ler o livro. Leia e saberá. Próximo livro é Perelandra. Perelandra, que é considerado o livro preferido aí do Tolkien, né? Ele disse que amou esse livro. Perelandra é o segundo livro da trilogia que dá continuidade às aventuras do extraordinário Dr. Ransom contra a mais destrutiva das fraquezas humanas, a tentação. O grande doutor deve combater o mal em um novo planeta chamado Perelandra. Será que esse planeta sucumbirá ao ser maléfico que busca criar uma nova ordem mundial, destruindo uma antiga e bela civilização para alcançar o seu objetivo? Ou será que ele se livrará do domínio da devassidão e alcançará uma perfeição espiritual ainda desconhecida pelo homem? Só o resultado da poderosa luta do Dr. Ransom determinará o destino desse planeta amante da paz. Eita. Rapaz, pra mim, cara, eu não sei como escolher o melhor livro, porque Perelandra é incrível, cara. E assim, eu acho que de todos, talvez ele seja o mais filosófico e o que tem mais, assim, moral da história pra contar. Não é verdade, Luciano? Você concorda comigo? Com certeza. O segundo livro, ele é bem mais filosófico. Aqui ele vai debater sobre muitos assuntos da área humana, da vida, dos pensamentos aí filosóficos e teológicos do mundo. E é muito interessante esse livro. Como eu acabei de falar, vai cuidar sobre a tentação, vai falar sobre a tentação. Então, vai pensar sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E isso é bem interessante, esse debate durante o livro inteiro. Você fica apaixonado por cada debate que acontece nesse livro. É sensacional. É bem filosófico mesmo esse livro. Assim, sem contar muito spoiler, mas dando mais ou menos um gostinho, só para você, um petisco do que vai ser o livro, só para você ficar curioso. O livro ele vai se passar em Perelandra, que é Vênus, né? Vênus, o primeiro foi em Marte, Malacandra, e agora nós estamos em Perelandra, que é Vênus, onde o Ransom ele é enviado, né, para lá. Da outra vez ele foi porque levaram ele. Foi sequestrado, chegou lá. Agora dessa vez, o próprio Maleudil. Foi o Maleudil ou o Yassa? Não lembro. Maleudil. Foi Maleudil, né? Maleudil enviou. Vocês vão perceber que ele é meio que um paralelo de Deus, né? Ele é Deus. É o Deus dessa trilogia, né? Deus enviou ele para Perelandra. Então, Deus enviou ele para Vênus, né? Perelandra. E de início ele não faz a menor ideia do porquê, né? Ele simplesmente obedece. O que é uma coisa que é muito importante no primeiro livro, né? A questão de obedecer à ordenança de Maleudil, né? No primeiro livro tem isso. Mas nesse livro ele chega lá e vai esperar o quê? A mesma coisa de Malacandra, né? Várias espécies, um planeta habitado e tal. Quando chega lá, não vê nada disso, né? Então ele chega, vê lá um planeta oceânico, vamos dizer assim, né? Onde tem várias ilhas flutuantes, e ele fica um bom tempo no livro vagando. E aí ele encontra um personagem que é a Dama de Verde. A Dama de Verde. A Dama de Verde, que vai ser o que antes tinha vários personagens. Livro, né? O que antes tinham vários personagens, agora vai ser focado mais em 3 personagens, que vai ser o Ransom, a Dama de Verde e mais outro personagem que vai surgir lá na frente.
qual é a ideia principal do livro? Vênus, se Malacandra era um planeta já velho, já no seu fim de vida, já Vênus, ele é um planeta, Perelandra, ele é um planeta novo. Então, ele vai fazer um paralelo ao Jardim do Éden. Então, você nota que todo o livro é como se fosse um Jardim do Éden, naquele processo de come ou não come o fruto da árvore. Não é, Luciano? É interessante. O livro, enquanto você lê, você fica imaginando como seria a Terra se permanecêssemos no Éden até hoje, né? É exatamente o que é descrito lá em Perelandra. Esse se, Lewis, ele vai tão longe nesse se, o que teria sido, porque ele mostra de uma coisa, um mundo assim tão belo, tão harmônico, né? Tão assim perfeito, a questão da sua relação com os animais, relação com os frutos, e ele vai em coisas tão sutis que você não dá valor hoje, mas quando você lê o livro, você percebe que é a raça humana deturpada. Por exemplo, a questão do fruto, que eu acho muito interessante, que lá, quando o Ransom tá lá em Perelandra, ele se alimenta simplesmente com os frutos das árvores. E quando ele se alimenta daquele fruto, ele se sente 100% satisfeito e ele se sente envergonhado de querer comer mais daquele fruto. Então, isso nos faz refletir sobre o quê? Sobre o pecado da gula, que nem sempre a gente come por necessidade, mas simplesmente pelo prazer de comer. Então, Lewis leva a gente a uma reflexão como é que eu posso dizer? Da extrema... o quanto o ser humano ele era para ser pleno em suas atitudes, sem ter que buscar coisas além de, não buscar muito além para a sua felicidade. Então, coisas simples já o tornava pleno. Então, simplesmente uma fruta, ele comia simplesmente para sua necessidade, e aquilo para ele já o satisfazia e já o deixava feliz. Ele não precisava estar indo além de comer mais frutos. Isso é só uma das poucas coisas que tem no livro para você refletir. O livro é muito em cima dessas sutilezas, tanto para o bem, né, como eu citei essa do fruto, como para o mal, que é um ponto que me deixou aflito demais, meu Deus do céu. Porque, como eu falei, tem o Jardim do Éden e tem a árvore, vamos dizer assim, não é uma árvore, né, é outra coisa. Mas tem aquela questão de que Malediu, ele dá uma ordem, né, ali para a Dama de Verde, que no caso lá a ordem era que ela não podia dormir em terra firme, né? Como o planeta todo a maioria eram ilhas flutuantes, então só tinha uma ilha que era terra firme, e Malediu ordenou que não dormisse ali. O que pra gente, trazendo para o Jardim do Éden, meio que equivale lá ao fruto, né? O fruto da árvore. E aí só surge outro personagem que vai tentar deturpar esse mandamento de Malediu e agir como se fosse a serpente. E, meu irmão, os diálogos que tem são muito profundos, muito filosóficos. O Lewis, ele consegue fazer você, mesmo como uma pessoa leiga, gostar de filosofia sem saber que é filosofia. Não é verdade, Luciano? Você fica gostando de filosofia a partir do Lewis. O que é interessante nesse debate é que quando a Dama de Verde encontra o Ransom, eles começam a conversar sobre algumas coisas. Aí ela vai embora, no outro dia ela volta dizendo uma frase, ela fala: hoje eu me sinto mais velha. Esse mais velho quer dizer que é mais sábio, porque aprendeu alguma coisa do Ransom, né? Sempre que o Ransom ensinava alguma coisa, sempre ele vai falar isso. Ela sempre dizia: você está me deixando mais velha agora. Sempre que ela aprendia alguma coisa, ela usava esse termo: hoje eu estou mais velha. E aí quando esse terceiro personagem aparece, que começa a ensinar muitas coisas a ela de uma vez só, então ela fala pro Ransom: olha, ele me torna muito mais velho do que você. Então aí é onde vai a tentação, né? Ela percebe que ela está aprendendo muito mais com esse terceiro, que não é coisa boa, e ela percebe que está agora ficando mais sábia, mas ela a partir desse terceiro. Então aí é onde está a tentação. O Ransom vai conversar com ela para que ela tomar cuidado com esse terceiro personagem por causa disso, né? Ele quer levar ela para desobedecer a Malediu, né? E o Ransom vai evitar e vai tentar evitar isso, né? Então, se a questão da vergonha alheia além do planeta silencioso
ela é um pouco meio que sutil e meio levada na brincadeira, né? Aqui ela vai ao extremo, porque eu me senti às vezes me incomodado por causa de como a narrativa ela acontece, mostrando o quão envergonhado e quão como é que eu posso dizer, como se sentia o Ransom por ver aquela situação daquele outro personagem tentar deturpar um ser puro, né? Que era um ser sem pecado. E ele achava aquilo como uma abominação. E você, assim, isso passou para mim como leitor. Então eu ficava muito aflito quando ele jogava as sutilezas, né? As raposinhas lá para cima dela, de uma forma como se fosse bem, mas você via que no fundo tinha o mal, entendeu? Então, tentando introduzir o mal de uma forma muito sutil em um ser que era simplesmente puro. Aquela cena do espelho, não sei se você lembra, Luciano, que o Weston lá, ele vai dar um espelho para ela e uma roupa. Então, uma coisa tão simples, a roupa, né? Eu acho que a gente já citou aqui porque eles estavam pelados, né? Tá todo mundo pelado. Então, o ser tem uma cena lá, um momento, em que ele oferece roupas, ele faz roupas de penas, né? Para ela, e oferece um espelho, uma coisa que ela nunca tinha se visto, né? Um espelho para ela era uma coisa que ela nunca tinha visto a sua própria imagem. Mas tudo isso de uma forma muito sutil que Lewis ele consegue deixar transparecer de uma forma que eu não sei nem explicar. Mas de uma maneira muito sutil você vê a malícia que ele vai tentando colocar em fazer ela vestir aquela roupa, em se olhar no espelho, introduzindo ali a luxúria, né? A vaidade. E você fica ali naquela aflição, será que o personagem vai pender por mal? Será que ele não vai pender por mal? Aí entra Ransom debatendo com outro personagem e fica naquela discussão filosófica e eu fiquei muito aflito. Desses diálogos você fica muito aflito e tem momentos que a discussão do mal, vamos dizer assim, né? Ela faz até sentido de uma forma que para você faz sentido do jeito que ele tá falando. Então, assim, você percebe que você sabe que ele tá errado, mas da forma que fala, você pensa assim, nossa, qualquer pessoa que não tivesse um mínimo de, vamos dizer assim, de sabedoria, iria concordar com ele, ia pro lado dele, e isso me deixava muito aflito, tipo, não, você tá levando ela pro mau caminho, cara, sai daí. É verdade, o Lewis ele é especialista nisso, ele sabia escrever de uma forma incrível. O próprio Ransom reconhece isso, né? Quando eles estão conversando, de repente, quando o Weston vai embora, o Weston fica, cara, mas aquilo que ele falou realmente faz sentido. Exatamente. Porque realmente não, ele eu de uma ficava malícia. assim, cara. Eu li também assim, cara, ele tá falando assim, o que ele fala é certo, vai, não é não? Ele é certo, então, tipo, você fica concordando com o capeta. Quase isso. Mas o livro é muito bom, é o que tem mais, assim, vamos dizer assim, uma moral da história muito, muito, muito interessante. E eu queria deixar um trechinho aqui, que é muito bonito, que é lá no final, que vocês não vão saber do que se trata, mas eu vou ler mesmo assim. Lá no final tem uma coisa chamada A Grande Dança, e se vocês lerem o livro, vocês vão saber o que é. Que é aquela canção, tá lembrado, Luciano? É aquela canção que é Malediu, com todos os seres, eles vão falar, bem dizer, Malediu. Eu tô lembrado da cena. Lembrado, né? Aquela cena, que aquele texto é um deleite. A forma como o livro escreve aquelas páginas é um deleite, assim, inexplicável, só lendo. E um trecho que diz assim: tudo que em si não é a grande dança foi criada para que ele pudesse descer até lá. Ele preparou um corpo para si mesmo no mundo caído. Foi unido ao pó e o tornou glorioso para sempre. Esse é o fim e a causa de toda a criação. O pecado por meio do qual isso aconteceu é chamado de feliz, e o mundo onde isso aconteceu é o centro dos mundos. Bendito seja ele. Então, aqui fazendo um paralelo, né, à vinda de Jesus à Terra. E assim, isso aqui é só um trecho, mas tem as últimas páginas, o final, é muito,
muito bonito, escrito de uma forma assim, incrível que você fica realmente emocionado. Enfim, o livro é maravilhoso. Com certeza. O Lewis, ele tem... Para um leitor desavisado que vai chegar agora nessa nova leitura, vai chegar agora em Lewis, né? Se não entender realmente do que se trata a mente de Lewis, a cosmovisão que Lewis via o mundo, cosmovisão é a visão de mundo, né? As lentes com a qual você vê o mundo. Aquele que não entende a cosmovisão de Lewis realmente fica um pouco perdido. Mas quem entende vai perceber realmente que Lewis ele usa de muito essa visão cristológica, né? Nos seus livros. Por exemplo, ele usava em Nárnia, onde você via o sacrifício de Aslan, lá, e o próprio Aslan ressurgindo após. Né? Você vê que ali é Jesus, depois da ressurreição. O Lewis ele usa muito disso, né? Então, essa trilogia não se trata apenas de viagens espaciais, viagens cósmicas, seres alienígenas, não. Aqui também existe uma fonte de debate teológico e uma crítica científica muito interessante, né? Você percebe isso na narrativa do Lewis, né? O que transparece no plano de fundo da trilogia não é só uma guerra física, mas também é uma guerra ideológica, né? Uma guerra filosófica. Isso é bem interessante. Principalmente nesse segundo livro, né? Principalmente nesse segundo livro, você percebe muito isso nesse segundo livro. É muito interessante a maneira como Lewis escreve e realmente Perelandra é um deleite para a sua alma. Leia que você vai amar. Se você ficou curioso com o primeiro livro e com o segundo, leia. Só não empreste emprestado. Não empreste livros. Eu não empresto livros. Vem aqui em casa e leia aqui no meu quarto. Aquela Fortaleza Medonha. Livro final da aclamada trilogia conclui a aventura do inigualável Dr. Ransom. As forças malignas que foram repelidas nas obras anteriores são reunidas para um ataque no planeta Terra. Há rumores de que o poderoso mago Merlin voltou à Terra dos Vivos, após muitos séculos, com a chave para um poder absoluto. Uma organização que está ficando cada vez mais poderosa planeja usá-lo em seus planos de recondicionar a sociedade. O Dr. Ransom forma um grupo contrário que enfrentará as forças malignas no conflito épico, trazendo uma conclusão magnífica à trilogia cósmica. Bote magnífica nisso. Merlin vai aparecer. Meu irmão, que livro é esse? Que livro é esse? Que não tem explicação. O Meu final Deus, dele. Que livro. Eu fiquei com uma ressaca literária, assim, sabe? Quando você fica deitado na cama, olhando pra cima, pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que é que eu vou fazer agora? Davi, eu li esse livro. Eu tinha acabado de ler a coleção da Thomas Nelson, né, aqueles 2 livros do Lewis que a Thomas Nelson lançou, e eu fiquei, falta aquela Fortaleza Medonha. É um livro de 534 páginas. É bem grossinho. 534 páginas. E eu digo, cara, eu vou ler ele agora porque eu quero saber o final da trilogia, né? Eu adiei ele um pouquinho. E aí, quando eu fui ler, eu até falei no podcast anterior, né? Os primeiros capítulos, logo de início, de cara, o Lewis escreve, olha, você vai perceber que os meus capítulos é um pouco cansativo, a narrativa é um pouco longa, mas é necessário que você passe por isso para que você possa entender a história que vem a seguir. Então, vai parecer um pouco monótono os primeiros capítulos, mas atravesse-os, passe por isso que você vai entender para que ele serve. E realmente, eu fui ler o início, e de vez em quando eu estava lendo, eu dizia, não, peraí, deixa eu voltar aqui para ver se realmente é o livro que eu estou lendo certo, acho que eu estou lendo errado. Acho que a Thomas Nelson me mandou... Acho que a Amazon me mandou o livro errado. Eu tinha essa sensação. Eu li e não, aqui não é a maior estranheza, Luciano. A maior estranheza é porque, assim, nos primeiros 2 livros, ele é narrado por Lewis, né? Não, por Lewis não, pelo amigo do... o amigo do Ransom. Os 2 primeiros livros são narrados pelo amigo do Ransom, né? Não, isso. O primeiro... uma coisa que a gente esqueceu de comentar. O primeiro tem aquele finalzinho lá, Luciano, do amigo do Ransom, que dá que pra mim foi o... Meu Deus, aquele final que ele dá a ideia... Não posso contar isso. Não mas pode. Tu sabe do que eu tô falando, né? Eu acredito que não pode, sei. É o pós-escrito, então, né? O final do primeiro livro, ele tem
que faz você viajar muito. Tipo, se você já terminou viajando, quando você lê na o verdade, último... a gente pode ler isso, ó. O final do livro é o pós-escrito, que é escrito para o verdadeiro Dr. Ransom. Pronto. Pronto, Só isso. exato. Então, esse pós-escrito faz você viajar muito mais além, porque pelo menos eu, foi o assim, o cérebro explodiu, porque ele faz você imaginar Que realmente trazendo aconteceu. aqui pra realidade. Isso, Não, que realmente isso, aconteceu. Você acaba de ler a história e beleza, pronto, é uma ficção. Acabou. Uma ficção. Só que aí tem um pós-escrito, isso, acabou. Só que aí tem um pós-escrito que você fica, uai, então aconteceu de verdade? O Lewis está contando uma Fica história aquele negócio da verídica. Matrix. Você fica. Esse pós-escrito. Lewis escreve de uma forma tão linda que esse pós-escrito, que é lá no finalzinho já, você dá a entender, você fica pensando se realmente aconteceu ou não essa história. É muito incrível, muito incrível. Exatamente. Então, daí tem o primeiro livro, né, que dá a entender que é um amigo do Ransom que está escrevendo. O segundo é o próprio Ransom escrevendo o livro, vamos dizer assim. Na verdade, não. Ele é contado como se fosse o Ransom, mas é o amigo dele escrevendo, né? Que está escrevendo, vamos dizer assim, isso, é verdade. Aí no terceiro isso muda. É como se fosse um observador onisciente que está narrando ali a história. Eu acho que isso que talvez a gente sentiu aquele choque, né? É uma coisa diferente, assim. Mas depois, se você acostuma, não é problema nenhum. Não, e realmente, é assim como o livro descreve mesmo. Assim que você passa por essa introdução, cara, quando a história começa, ela caminha de uma forma que você fica louco pra realmente entender. Do nada. Do nada. De repente você percebe, você quer ir pro próximo capítulo, e quer ir pro próximo, e quer terminar logo, e quer entender, e é lindo, é lindo. O terceiro livro, eu não sei, é difícil de escolher. Pra mim, antes de ler esse terceiro, era o segundo, eu amava Perelando. Agora com o terceiro, eu fico na dúvida se é o terceiro ou Perelando. Eu não sei, cara. Porque o terceiro ele é mais cinematográfico, né? Ele é bem mais cinematográfico. Você fica imaginando em uma tela grande. Com certeza. A primeira metade do livro, ele é meio que diferente dos outros livros. Ele não vai entregar já aquela, vamos dizer assim, um contexto cristão, vamos dizer assim. Vamos colocar assim, fazendo paralelismo. Você lê como se fosse um livro de ficção normal. Acho que nem colocaria como ficção, talvez uma distopia, né? Aquele começo. Eu tava lendo mais um livro policial, sei lá. Isso. É uma mistura, assim, policial, tem um mistério ali, mas tem muito diálogo, assim, que você percebe que não vai levar a lugar nenhum. E o início é muito isso, é mais apresentando os personagens. Uma coisa que nos outros livros não tinha muito, que era personagens. Aqui ele já apresenta vários personagens. Daí, nos primeiros livros, os personagens eram muito trabalhados, já aqui não fala muito assim da história, nada que vá atrapalhar, mas ele só fala o suficiente da história de cada personagem, né? Apesar de ter, até porque tem mais personagens, né? Mas aí até a metade do livro... Tem mais personagens. Aí até a metade do livro tem um mistério ali, parece que tem Merlin... E aí tem as forças do mal, tem as forças do bem. O mal, ele tem um objetivo lá. E tem um casal, né? Que é a Jane e o Mark. E cada um vai para um lado da história. E você... Assim, uma coisa aqui, não vamos falar só de bem, não vamos puxar só o saco, não. Deve até falar contigo aqui, trazer essa discussão para cá, Luciano. Que a Jane e o Mark, eles eram um casal, né? Eu tenho a impressão que durante todo o livro ele meio que quer passar uma moral sobre esse relacionamento dos dois. Eu acho que eu não captei isso, não sei porquê. Eu não sei se eu estou entendendo o seu ponto, o que você quer dizer, mas eu percebi que ele trata um pouco sobre a questão do... Ele fala muito sobre casamento durante a narrativa, fala muito sobre relacionamento, se o Mark realmente é o marido que deveria ser para Jane, se a Jane, ela às vezes também imagina que ela tem cometido erros, e tem muito esse debate. Por exemplo, quando a Jane conversa com a senhorita Ironwood, fala muito sobre casamento, sobre a maneira como deve ser o homem no casamento, a mulher no casamento, e há esse debate realmente durante boa parte do livro. Mas tem, mas não tem. É como tem, se fosse uma coisa paralela ali. Ele meio que quer entrar como uma parte principal importante da história, mas meio que não é. Acho que foi só um
ponto assim do livro que talvez eu não é que eu não tenha gostado, mas que eu acho que foi meio talvez desnecessário. Não acha não? Não, eu percebia isso, que o Lewis, ele quis, de alguma forma, falar sobre relacionamentos no livro. Eu acho que é isso. Ele, enquanto a história caminhava, ele queria, de alguma forma, colocar ali o relacionamento de homem com mulher, de marido e esposa, no livro. Ele colocou, foi bem colocado, só que eu acho que realmente não faria diferença na história, né? Pode ser descartado. Mas é interessante a maneira como eles veem, como o Lewis escreveu. É aquela história da arca de Indiana Jones, né? Indiana Jones estando ou não estando no filme, o filme ia ter o mesmo final. Caramba! Opa! Indiana Jones é totalmente desnecessário por mim. Não era pra ter contado esse furo. Meu Deus. Não, mas esse livro tem muita coisa interessante. Você vai encontrar ali vilões bem interessantes. A senhorita Hardcastle, que ela parece aquela mulher horrível. Aquela mulher horrível. Quando ela... não vou nem contar vocês verem aí no livro. Mas ela é bem má, né? A senhorita Hardcastle, eu olhava pra ela, eu imaginava que era gigantona do filme Matilda, maltratando as crianças. Agora eu gostei muito do Sr. Witcher. Viu? Os diálogos ele gostava muito. A forma como o Lewis fazia os diálogos dele, eu gostava muito. Tipo, você imaginava aquele senhor com talvez um monóculo bem sério e. Então. Tipo vejamos. Bem formal. Tipo o vilão do 007 lá, Eita, 007, viu, gente? O líder do Spectre, o líder do Spectre lá. Imaginava o Witcher desse jeito. Era um cara lá com um monóculo lá, sentado numa cadeira e um cigarro na boca. Um charuto. Não, um cigarro com aquela pegada sem cortar o cigarro. É os cigarretes. Aquele troço lá. Mas eu gostava muito da forma como ele falava, que sempre tinha aqueles, vamos dizer aqui, aqueles parênteses que ele abria para uma outra ideia, para explicar uma ideia dele mesmo. Eu gostava muito dos diálogos que tinha ele, né? Bem aquela calma, serenidade. De vez em quando dava medo, mas é isso aí. Mas enfim, o livro... Os personagens eles são muito bem escritos. Muito, muito bom. Tem um ateu, né? O McPhee. O McPhee é ateu, não acredita em nada de religiões, de espiritualidade. Eu gostei dele também. O McPhee é sensacional, cara. Sensacional. Cada vez que ela aparecia no texto, eu dizia, cara, o McPhee é bom demais. É um personagem incrível. É aqueles personagens que você não tem muito sobre a história deles, sobre de onde veio, pra onde é que vai, mas que você gosta deles, entendeu? Pelos diálogos. É engraçado, às vezes é engraçado, tem uns diálogos. É mais leve, não tem tanta filosofia o livro, né? Não tem tanta filosofia como o 2. Não deixa de não ter, né? Até porque esse livro é considerado o conto de fadas para adultos, né? Quem foi que disse isso? Foi Tolkien, não foi? Tolkien. Pois é, olha aí. Contos de fadas para adultos. Então, ele é um livro um pouco menos filosófico. Eu acho que talvez ele seja um pouco mais fácil de ler, de entender. De imaginar cada situação, cada cena. Você consegue usar a sua imaginação e ver o cenário direitinho na sua cabeça, né? Exatamente. E aquele final... Pelo amor de Deus. A gente pode dizer? Pode dizer que dava um baita filme de Tarantino. O diretor desse filme seria Tarantino, pronto. É a única coisa que a gente pode dizer. Pronto, Davi, você assistiu Era Uma Vez em Hollywood? Assisti, cara. Assistiu? Pronto, é esse livro. É aquilo ali. Vai acontecendo algumas coisinhas, de repente o final, o Brad Pitt mata todo mundo lá. Não, é muito louco. Sabe aquela piada dark, vamos dizer assim, que Tarantino flerta, né? Aquele trágico e com o lúdico, engraçado. Pronto, é isso aí. Você começa você rindo, achando graça, e daqui a pouco tá uma tragédia enorme acontecendo na sua frente. Sangue pra todo lado, e você não entende o que tá acontecendo e tipo não, assim... Juro. Enquanto eu lia, eu imaginava o Tarantino... De verdade, eu não tô brincando. Enquanto eu lia, eu imaginava o Tarantino dirigindo essa cena. É incrível, é uma cena de Tarantino. Tarantino leu
Aquela Leu fantasma C.S. Lewis. Pronto. Ele com O certeza Tarantino leu. leu. Ele Tarantino assistiu, ele leu aquela parte para se basear em seus filmes. É incrível, é incrível. Temos também o Senhor muito Baltitude, né? Temos também o Senhor Baltitude, Ah, né, Davi? cara. Que é o Baltitude? Pode dizer? Pode, né? O Baltitude é um urso gigante. Bonzinho, um urso que tá lá Mas ele não comendo fala. e bebendo na sua mesa. E você fica, cara, o que esse urso faz aí? Ele não fala, não é desse desenho animado. É um urso realmente. E você fica, cara, tem um urso na sala. E assim como em Game of Thrones, você sempre gosta dos animais, né? Você sempre Você vai gostar dos animais. E mate os humanos, mas não mate os animais. Pelo amor de Deus. Não tô dizendo que o Batitude vai morrer, viu? Não, é que é engraçado. Você fica A cena vendo sempre quando tem Baltitude. as cenas com ele é muito legal. Uma coisa, só mudando de assunto para outra coisa. Coisa interessante nesse livro, porque o que se espera. De início eu quis criticar essa parte. Mas o que acontece nesse livro? O que você sempre se espera nas histórias é ter uma reviravolta para o mal. Como assim? Sempre tem aquele momento em que o mal ele cresce de uma forma que você pensa agora lascou, agora não dá mais jeito não. Nesse livro é o contrário. Percebeu isso, Luciano? Percebi. O mal vem planejando tudo, planejando, e de repente acontece coisas lá que... Mas a gente já tá falando aqui, né? demais. A gente tá falando demais, acho que ainda tá falando demais. A gente já tá falando demais. Enfim, o livro é bom, finalizou de forma magnífica assim, a trilogia, né? E não tem muitos comentários. Eu só espero que esse podcast ajude você, ele instigue a ler esse livro, arranje onde você puder, junte aí o seu dinheirinho. Ele não é tão caro. Eu não acho caro. Para um livro lindo como esse, eu não acho caro. Capa dura, folha grossa, lindo. Eu tô numa vibe agora de saber qual é o tipo de folha dos livros. Então, para quem também é igual eu, as folhas são Pollen Soft 80 gramas. Então é aquela folhazinha, sabe? Aquela folhazinha porosa, deliciosa, cheirosa. Ai, Deus. Eu amo essas folhas. Uma coisa que a gente não falou, Davi, que foi do Merlin, né? O Merlin aparece, aqui a gente não comentou sobre ele, né? Pois é porque eu não quero entregar A gente não pode falar tanto, mas a gente pode dizer basicamente que o Merlin vai aparecer na história, né? Até porque a sinopse do livro vai falar, mas aí não tá a questão, né? Merlin é um mago poderoso, Merlin é um mago poderoso. De que lado ele vai ficar? Porque o pessoal do mal sabe que Merlin tá voltando e eles vão atrás do Merlin pro lado deles, né? E da mesma forma o Dr. Ransom junta uma equipe também para ir à procura do Merlin. Então de que lado o Merlin vai ficar? Essa história é incrível. Imagina o poderoso Merlin lá do rei Arthur e seus cavaleiros. Ele aparece nesse livro. Tem muita referência também da história, né? Do rei Arthur, a tábua dessas... Tem muita referência sobre a tábua redonda lá, os cavaleiros e tudo mais. É muito legal, muito legal, muito legal. Eita, eu não posso comentar, meu povo, vamos ler pra gente poder fazer um podcast com spoiler. E tem uma cena, olha aí, vocês que vão estar ouvindo aí vão ficar viajando sem entender nada, mas eu vou falar aqui com o Luciano, tô nem aí. Ei, Luciano, tem aquela cena que tá descendo aqueles negócios lá e eu disse que parecia os Power Rangers. Sei. Legal, né? Legal, aquela cena é legal, aquela cena é bem legal. Aquela cena é muito legal. Eu ficava imaginando do lado o Deadpool dizendo, como é que ele fala? Pose de herói. Pose de herói. Enfim, aquela cena é massa. Você ficou curioso, não foi? Sabe o que aconteceu? Valeu, livro! Davi, eu tenho uma curiosidade, não sei se você sabe, mas eu vou te falar uma curiosidade que eu acho que vai deixar você com um pezinho atrás com a orelhinha coçando aí. O que foi? A curiosidade é que a trilogia cósmica, ela não parou por aqui. Não? O Lewis escreveu ainda mais alguma coisa a respeito disso. Foi? Que foi um livro que nós temos, ele todo dia tá lá na Amazon me chamando e eu não compro. Por quê? Porque ele é um livro inacabado. Ele não tem final.
O livro chama-se A Torre Negra, do C.S. Lewis. A Torre é a Negra. continuação. A Torre Negra verdade. conta a história do Ransom e do McPhee. Eles vão em uma aventura e vai debater sobre alguns professores e cientistas sobre a questão de viagem no tempo, e que a gente não pode mexer no tempo, a gente não pode mexer sobre essas coisas, e eles vão atrás disso aí. Então a Torre Negra é uma continuação da trilogia cósmica que não tem fim, não tem final. Verdade. Então a gente fica, compra ou não compra esse livro? Pelo menos para ter a curiosidade do que Lewis queria escrever. Porque tem muita avaliação se você comprar, negativa, pelo menos na Amazon, né? Se você comprar e estiver gostando da história, de repente não deu final, vai dar uma certa tristeza, não vai, no final? Então, o que eu acho é que quem deu a avaliação negativa, pelo menos pelo que eu tava olhando, né? Simplesmente eles falam, é um conto inacabado. Mas eu não vi ninguém comentando que era uma continuação da trilogia, vamos dizer assim. Não, né? mas eu fui pesquisar depois sobre o que era a Torre Negra, né? Porque eu fiquei curioso como é que tem um livro inacabado. Eu fui pesquisar e é sobre o McPhee, que é o ateu, né? Da história daquela fantasia medonha, e o Ransom. Os dois saem para essa aventura nova, só os dois. Então é uma história, é uma continuação desse livro, realmente, que infelizmente o livro não terminou. Então, daí assim, eu fico em dúvida se toda essa avaliação negativa que o pessoal dá, se esses que estão avaliando, se eles realmente leram a trilogia cósmica. Entendeu? Eu fico nessa dúvida. Porque, tipo assim, realmente, se você pegar um personagem que tá sendo introduzido agora e depois não termina aquela história, talvez realmente fique sem sentido. Mas se você ler assim, com todo esse contexto de ter lido a trilogia cósmica e ser um conto inacabado que Lewis poderia ter terminado e não terminou, talvez seja interessante, né? Pois é, não, eu fiquei interessado agora, fiquei interessado em pelo menos saber aonde era que Lewis queria levar. Não, com certeza, depois de ler a trilogia cósmica. Depois de ler, agora você quer saber, onde é que o McPhee e o Ransom vão agora, né? Essa questão de viagem no tempo ainda, viu? É a história que o Tolkien não fez. Então, eu acho que Lewis já no fim da vida, ele olhou assim, rapaz, quer saber? Tolkien não vai cumprir a aposta não, eu vou fazer por ele. Talvez tenha sido isso. Eu acho que aquele meu amigo tratante não vai fazer, vai realizar então a aposta nenhuma, não. Eu vou fazer aqui. Aí ele mesmo fez, só que não terminou, né? Mas tá lá. Quem quiser, a Torre Negra é quase uma continuação da trilogia cósmica. Então temos aí a nossa quadrilogia cósmica. Quadrilogia cósmica, né? Não sei se faria parte da trilogia, porque não é uma viagem espacial, né? Agora é uma viagem no tempo, né? Ou exatamente. Não, viagem no tempo, mas é um debate sobre viagem no tempo. Exatamente. Mais tempo, espaço... Não vamos entrar nesse assunto. Então é isso, pessoal. Tá aí a trilogia cósmica para vocês. Falamos aqui, tentamos ao máximo não dar spoiler para vocês. Esperemos que vocês tenham ficado... eu fiquei aqui me coçando para falar alguma coisa. Você comentava algumas cenas e eu ficava... eu quero falar aquilo, eu quero contar aquela cena. Mas a gente não pode, não estraga realmente a experiência do livro, né? A experiência da leitura. E realmente, enquanto você lê, você fica apaixonado. Eu, quando li o primeiro livro, fiquei apaixonado pelo planeta Malacandra. Quando eu li o segundo, Perelanda, pra mim, é lindo demais. O terceiro é um filmaço. Sério, a minha fala é essa. Sobre o terceiro, é um baita filmaço. Realmente, então... Se você perceber, a gente sempre fala cena, né? Mas não é um filme. Cena é de filme. Mas é porque realmente... Filme. A gente já imagina como sendo uma cena do filme. Mas meu conselho para vocês é leiam a trilogia cósmica do C.S. Lewis. Vocês vão com certeza ter uma experiência magnífica como eu tive, como o Davi teve e como muitos outros tiveram. Até esse momento da minha vida, a trilogia cósmica com certeza é a maior aventura que eu já li. Com certeza eu indico para vocês, de primeira, leiam a trilogia cósmica. Quero ver se você vai continuar com essa mesma opinião quando terminar as Crônicas de Olan. Pois é, tem isso aí, né? Eu acabei de começar as Crônicas de Olan, né? Que o meu tá chegando, aleluia. Davi, a trilogia cósmica é extraordinário, mas Olan, as Crônicas de Olan é gigantesco, de verdade gigantesco. Tem muitos personagens, muitas terras, países. E é um brasileiro. Poderosas, e é escrito por um brasileiro aí, um brasileiro, Leandro Lima.
que lá tá escrito como LL Pulitzer, LL Pulitzer. Só em estar sendo comparado com C.S. Lewis, esse homem já merece um prêmio. Não, com certeza. Cara, de verdade, Davi, eu tô no 4º capítulo agora. Eu li hoje o 3º e vou pro 4º amanhã. 3 capítulos que eu li, gigantesco, uma história gigantesca realmente, e incrível, incrível. Eu quero uma pedra Churran, eu quero uma pedra Churran, eu quero uma. Mano, é pedra Churran, mano. Sai fora. Eu Quando chegar troco o o meu, meu a gente smartphone comenta. por uma pedra Churran. Quando chegar o meu, a gente comenta. Ele fica querendo comentar comigo o livro sem o meu ter chegado. Mas Davi, deixa. tu vai querer uma pedra Churran também. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Do nosso comentário aí, evitando o máximo spoilers. Eu espero que a gente tenha conseguido, né? E espero que esse podcast só se considera bom se pelo menos uma pessoa começar a ler a trilogia cósmica. Com certeza, pelo menos uma pessoa que esteja ouvindo a gente começar a ler a trilogia cósmica, eu já me sinto satisfeitíssimo. Quanto mais espalhar essa lindeza aí pelo mundo, melhor. Então é isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao momento final do nosso podcast, mas agora, como nós falamos no início aí desse podcast, temos aí uma surpresa para vocês. E eu pergunto aí, Davi, conta aí o que é essa surpresa para o pessoal que está nos ouvindo. E a gente criou o nosso Instagram! É isso mesmo! Uhul! Não só o Instagram, mas agora também temos o e-mail. Então agora você que está ouvindo, inclusive você da Irlanda, viu? Você da Irlanda que está ouvindo a gente aí, agora você pode falar com a gente. O Instagram é alianca.rebelde. Você pode ir lá pesquisar. Lá a gente vai estar fazendo enquetes, vamos estar fazendo aqueles quiz, né, sobre perguntas e respostas. Lá você vai poder estar escolhendo o assunto do próximo podcast. Olha aí que legal. Então a gente vai poder aí se aproximar de vocês, né? Não está simplesmente vocês os ouvindo, mas a gente vai poder também ouvir vocês e tá fazendo o melhor para vocês, né? E também, se você preferir, você também pode mandar-nos um e-mail pelo e-mail aliancarebeldepodcast, tudo junto, aliancarebeldepodcast@gmail.com. Então lá você coloca lá o seu nome, se for referente a algum podcast, você bota lá, referente a tal podcast, e escreve lá sua crítica, seu feedback, dê o seu feedback pra gente. Se fosse simplesmente um comentário, gostei, foi legal, manda lá também que a gente vai estar citando aqui vocês. Se quiser só um salve, um abraço aí, principalmente você da Irlanda, a gente manda, a gente quer ouvir vocês. Então, com o intuito aí de a gente estar mais próximo de vocês, a gente preferiu por estar criando essa forma, né? O nosso Instagram do podcast e também o e-mail. Seu feedback é muito importante para a gente. Então, se você já assistindo o podcast até aqui, né? Tá gostando? Dê lá seu feedback, seja crítica de qualquer forma. Se você for um hater também, pode estar lá mandando sua mensagem. A gente vai estar orando para você, encaminhando para a Universal. Não tem problema, a gente expulsa em nome de Jesus. Aleluia. Brincadeira, pessoal, mas é isso. Tem mais alguma consideração, Luciano? Não, acho que não. Só tenho a agradecer o pessoal aí. Compartilhe esse podcast, ouça e compartilhe com seus amigos. Faça com que ele chegue não só na Irlanda, mas em outros países por aí também afora. Você da Irlanda, compartilha aí na Irlanda com esse pessoal que tá aí também. Um abraço para o pessoal da Irlanda, mais uma vez. Muito obrigado por estar ouvindo a gente. Acho que a gente está espantando eles, Luciano. Será? Eu acho que sim. Mas é isso, galera. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço a todos. Deus abençoe e que a força esteja com você. Vida longa e próspera. Tchau.